Boa noite. Vamos começar a nossa palestra sobre bandas de Bollinger. Agora há pouco estava conversando com o John Bollinger e falávamos justamente sobre a forma prática de utilizar as bandas de Bollinger. Então, quando a gente fala em bandas de Bollinger, na verdade estamos falando de duas facetas do mesmo do estudo. Uma é direção ou tendência e a outra é volatilidade. Quando a gente fala de tendência, a gente fala dessa média vermelha. Então, essa média vermelha nada mais é do que a metade da distância das duas bandas. A banda superior e a banda inferior, a gente está falando de volatilidade. A média, a gente está falando de tendência. Quando o mercado está numa tendência de alta, ele trabalha acima da média das bandas de Bollinger. Quando o mercado está numa tendência de baixa, ele vem trabalhando abaixo das médias, abaixo da média das bandas de Bollinger. Quando a gente fala em volatilidade, diminui a volatilidade, as bandas estreitam. Aumenta a volatilidade, as bandas abrem. Então, toda vez que você tem diminuição de volatilidade, elas estreitam e tendem a uma lateralidade. Quando aumenta a volatilidade, elas vão para baixo ou para cima e elas abrem. A distância das duas bandas aumenta. Então, diminuiu a volatilidade, elas estreitam. Aumentou a volatilidade, elas alargam. Então, repetindo, estamos falando, quando a gente fala de banda de Bollinger, a gente fala de tendência e volatilidade. O interessante em relação à banda de Bollinger é que a banda de Bollinger tem várias facetas, né? Uma das principais facetas da banda de Bollinger, das funções, é que a banda de Bollinger nos mostra topos de fundos, ou seja, se o mercado subiu muito ou se o mercado caiu muito em relação a um determinado período. Então, quando você tem o mercado batendo na banda superior, significa que esse ativo já subiu muito para aquele determinado tempo. E quando ele vem bater na banda inferior, significa que ele já caiu muito. Então ele define o que é topo, o que é fundo. Topo, ele está na banda superior, fundo está na banda inferior. Ou a gente pode falar em caro e barato, entre aspas, caro e barato, entre aspas. O mercado subiu muito, está muito caro, ele vem testando a banda superior. O mercado caiu muito, vem testando a banda inferior, o ativo está barato. E com isso, um outro ponto, eu vou falar aqui de vários pontos de Bollinger. Eu vou falar aproximadamente de uns 15 pontos das bandas de Bollinger. Então, um outro ponto é que as bandas de Bollinger nos ajudam a reconhecer padrões de topos e fundos. Esse originalmente, esse é o propósito das bandas de Bollinger, reconhecer topos e fundos. Tá certo? Então, a banda de Bollinger, ele já começa nos dando uma série de informações. Repetindo, ele nos dá formações de topo de fundos, ele nos dá o movimento, de uma forma mais precisa, ele nos dá um movimento do ativo. Se o ativo ele começa a subir aqui, ele vai subir indefinidamente. Aqui com a banda superior ele mostra que não vai subir indefinidamente, porque um outro ponto, uma outra faceta das bandas de Bollinger é que 90% do tempo as
o ativo está dentro das bandas de Bollinger. Como default, a melhor calibragem da banda de Bollinger é utilizar 20 períodos com desvio padrão de 2, mais 2 menos 2, ou em alguns gráficos você tem simplesmente 2. Um outro ponto é que você tende sempre a usar médias simples. Você pode utilizar média exponencial, por exemplo, pode. Mas se você usa média, em vez de média simples, você utiliza média exponencial, você tem que utilizar tanto na parte interior como nas bandas externas. Ou seja, você usa ele inteiro exponencial. Mas a forma de captar melhor o mercado, banda de Bollinger, na verdade, ele é uma outra faceta, é que você pode utilizar em qualquer tempo gráfico. Originalmente, Bollinger, né, utilizou e ele pretende utilizar sempre nos gráficos diários e nos gráficos semanais. Gráfico diário para fazer swing trades é o que ele gosta de usar. Mas ele mesmo diz que tem pessoas que usam no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, gráficos, né, mensal. Então, na verdade, esse estudo das bandas de Bollinger é muito versátil. Ele pode ser utilizado, né, de uma forma bastante ampla. E com isso você pode adaptar à sua necessidade o estudo da banda de Bollinger. Ele fala basicamente em 3 períodos de banda de Bollinger. 20 períodos é default. Ou seja, em princípio, ele utiliza 20 com desvio padrão de 2. Mas, eventualmente, ele usa um gráfico, né, usa 50 períodos. E aqui nesse gráfico nós não conseguimos mudar esse número 2. Na verdade, originalmente, quando foi feita a banda de Bollinger, utilizava 20 períodos com desvio padrão de 2. 50 períodos, desvio padrão de 2,5. E 10 períodos, desvio padrão de 1,5. E de 2000 para cá o mercado mudou muito, enfim, e ele reviu isso aí. Então 50 períodos ele utiliza desvio padrão de 2,1. Aqui eu não consigo mexer nesse valor. Nos de 20 períodos continua 2. E nos de 10 períodos, hoje ele utiliza não mais 1,5, mas 1,9. Esse desvio padrão pode ser utilizado de 1 a 2,5. Então tem outros gráficos aqui que eu utilizo. Por exemplo, né, eu venho testando bastante tempo já uma estratégia, principalmente eu gosto muito para giro curto, mas eu vou mostrar aqui para vocês que ele funciona tanto no gráfico semanal como no gráfico diário. 8 períodos. 8 períodos com o desvio de 1,8. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando agora 50 períodos. E o negócio interessante é que num gráfico de 50 períodos ele funciona exatamente igual. Então ele pega, embora seja o gráfico diário, utilizando 50 períodos, olha como ele pega, né, normalmente fundos e topos. Olha só essa última batida, né, isso aqui é BOVA 11. Eu posso utilizar em qualquer ativo. Qualquer ativo significa exatamente isso, qualquer ativo. Se eu quiser utilizar, por exemplo, como ele mesmo fala, que ele já viu gente utilizando em estratégias
por exemplo, de estudos de estatística dentro do setor farmacêutico. Eles usam banda de Bollinger. A própria aquela própria operação, né, de long short, a essência da operação de long short é uma figura, né, copiada das bandas de Bollinger. Então, banda de Bollinger, uma das funções, como eu já disse aqui no início, é mostrar topos de fundos. Subiu muito, ele vai testar ou alfinetar a banda superior. Caiu muito, ele vai testar ou alfinetar a banda inferior. Isso aqui estamos vendo no gráfico, né, diário, bandas de 50 períodos. Eu vou botar aqui agora uma de 20 períodos. Olha como é que ele fica bem mais estreita, mas também ele fica dentro das bandas. Eventualmente ele fura no topo, fura no fundo, fura no topo, fura no fundo. E agora eu vou utilizando 10 períodos. Ele fica mais, vou botar aqui dessa forma, ele fica um pouquinho mais estreito, mas também ele alfineta a banda inferior, volta para cima, alfineta superior, volta para baixo, tá certo? E mesmo nos 10 períodos, olha como é que ele respeita bem a topo de fundos. Ele está bem estreitinha, bem ajustada. Eu vou voltar aqui, botar de 50 períodos e deixar esse zoom. Vocês vão ver aqui como é que ela já fica bem mais larga, mas continua respeitando o topo de fundos. Então, se você opera no curto prazo, não é interessante você estar utilizando as bandas, por exemplo, com 50 períodos. Ele vai te dar ponto de extremo. Seria, por exemplo, interessante você utilizar num gráfico semanal, por exemplo, as bandas de Bollinger num período maior. Olha aqui, gráfico semanal. Isso aqui está 20 períodos. Deixa eu voltar. Vamos ver aqui os 20 períodos. Depois eu volto. Deixa eu tirar aqui. Porque aqui eu tenho como default essa configuração, 20 períodos. Isso aqui é um gráfico semanal, 20 períodos. Vou botar agora no próprio 20 períodos, vou botar 50. No semanal vou botar 50 períodos. Olha como é que ele vai funcionar. períodos. Vou botar agora no semanal. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. No gráfico semanal, testa, né? Normal também. Aqui ele vem para baixo. Eu tenho aqui que mudar aqui o período. Quero botar aqui, na verdade, eu quero botar aqui 2000. É que Bova não tinha no 2000, ela começou em 2005. Vou pegar um outro ativo qualquer. Ele não tinha aqui em 2000. Vou pegar aqui Banco do Brasil, BBAS3, por exemplo. Por enquanto eu tô só mostrando para vocês as principais 2007, tá bom, 2007. Olha só. Esse aqui eu tô com a banda de 20 períodos. Gráfico semanal. Tá certo? Vou pegar agora aqui 50 períodos. Da mesma forma,
vai no topo, vem no fundo, respeita aqui a média, né, das bandas de Bollinger, e vou jogar agora aqui um de 10 períodos. Bem mais estreito, bem mais curtinho, também no gráfico semanal, onde ele testa muito mais as bandas superiores e inferiores. Eu posso utilizar, por exemplo, número de Fibonacci. Posso utilizar aqui 13 períodos, no gráfico semanal, no gráfico diário, tanto faz no gráfico intraday. Ou seja, o período que você utiliza, tanto faz, desde que tenha liquidez. O ponto fundamental para você utilizar a banda de Bollinger é estar trabalhando com um período que tenha liquidez. Esse é o grande segredo, esse é o grande ponto de você trabalhar com a banda de Bollinger. Você pode utilizar o tempo que for, gráfico de 1 minuto, tem liquidez suficiente. Esse é o único ponto que você tem que tomar cuidado. Qualquer tempo é tempo. Então aqui gráfico de 20 períodos no diário é o que ele usa como default. Um negócio interessante, uma combinação interessante a ser utilizada é você usar um indicador. Esse indicador, obviamente que você vai escolher esse indicador muito em função da forma como você opera. Deixa eu tirar aqui esse volume para sobrar um pouquinho mais de espaço. Ou seja, um indicador ele te dá uma série de informações. O indicador que eu gosto muito, o indicador que eu sempre utilizo é o estocástico lento. E no estocástico lento ele me mostra algumas coisas. Uma das funções, por exemplo, é divergência. Como aqui, por exemplo, ele fez um fundo abaixo do fundo anterior e aqui fez um fundo acima do fundo anterior. Aqui eu tenho uma outra divergência pequenininha, tá certo? Ou seja, toda vez que eu tenho divergência e divergência de fundos ou divergência de topos, como é o caso aqui, né, eu tenho esses dois topos aqui, eu tenho aqui esses dois topos aqui, mostra que vai cair, divergência de fundos mostra que vai subir. Se eu conseguir fazer a combinação do indicador, de um indicador, e eu gosto muito do oscilador, né, estocástico lento, né, eu tenho uma divergência de fundos mostrando que o mercado vai subir. Ele fechou fora aqui, tá certo? Fechou com uma figura que lembra gráfico japonês, uma figura de reversão. Tá fora da banda. Na hora que ele entrar para dentro da banda, uma estratégia, por exemplo, ele entrou dentro da banda. Se ele tá como esse candle que ele tá todo fora da banda, quando ele estiver voltando para dentro da banda, nesse caso aqui ele abriu aqui em cima, foi lá embaixo, voltou aqui para cima, entrou para dentro da banda, você já entra comprando. Então uma das estratégias já é você utilizar a banda de Bollinger justamente como para te ajudar a identificar pontos de entrada e de saída. Essa é uma outra faceta das bandas de Bollinger. Ela te ajuda, né, a complementar uma análise, mostrando que ele não vai cair indefinidamente e ele não vai subir indefinidamente. E isso aqui que aconteceu é muito comum. Quando você tem uma saída muito forte da banda, ele tende a reverter. Nesse caso aqui ele saiu da banda, ele tende a reverter e testar a banda superior. Algo como uma simetria. Ele sai fora da banda numa queda, depois ele tende a reverter numa alta e testar também fortemente a banda superior, saindo da banda num movimento oposto ao anterior.
Essa é uma outra faceta da banda de Bollinger. Como eu disse para vocês, existem mais de 20 facetas. Eu vou falar aqui das 15 principais. Banda de Bollinger, a média das bandas de Bollinger, ela nada mais é do que a metade do caminho. Então ela serve como suporte e resistência. Rompeu uma resistência, regra de Dow, uma resistência rompida vira suporte, é para comprar. E como a média das bandas de Bollinger é sempre um suporte ou uma resistência forte, independente do período que você esteja vendo, quanto maior o período, obviamente, maior é essa força. Mas dentro do universo que você está operando, ela é sempre forte. Se eu estou operando um gráfico de 15 minutos, ela é muito forte. Se eu estou operando um gráfico de 30 minutos, ela é muito forte. Se eu estou operando um gráfico diário, ela é muito forte. Eu queria primeiro falar, né, desses pontos todos, porque a gente já começou atrasado, e deixar as perguntas para o final, para não quebrar o raciocínio, tá certo? Então eu queria que vocês segurassem as perguntas para a gente poder, para eu poder avançar no assunto, e eventualmente ao longo desse período elas serão respondidas. Se não, a gente no final a gente abre um período aqui, um tempo para estar respondendo as perguntas. Porque como o assunto é vasto, eu não queria perder o raciocínio aqui. Então, essa é uma outra faceta, suporte e resistência. E quando ele rompe um suporte, é comum ele romper o suporte, testar desculpa, quando ele rompe com uma resistência, é comum ele voltar a testar como suporte para depois voltar a subir, como acontece na teoria de Dow. Outra coisa, quando as bandas estão sem tendência, quando elas estão numa lateralidade, a banda inferior a banda inferior e superior funcionam como um canal de deriva. Bate no suporte, vai testar a resistência, vem no suporte, e a média das bandas nada mais é do que o meio do caminho. Serve como resistência, serve como suporte também. Tá certo? Aqui a gente vê com um pouco mais de propriedade. Ele está dentro do canal de deriva, testou aqui a banda inferior, vai, testa superior, volta, vem para inferior, volta a subir, não conseguiu, volta e vai, e vem, e vai, e aqui ela perde, aí sim, aqui perde completamente a volatilidade, até que ele explode para algum dos pontos. Testou a de cima, vem testar de baixo. Tá certo? Um outro ponto bastante interessante é que não mais numa lateralidade, mas quando as bandas abrem, ou seja, quando aumenta a tendência, tá certo? Ou seja, quando aumenta a volatilidade, e você tem as bandas, sejam elas testadas, né, e fechadas, muitas vezes fechando fora delas, isso aqui não é ponto de compra. Na verdade, isso aqui mostra a força do movimento da queda. Ele tem esse parâmetro aqui para te mostrar que ele está numa tendência, ele tem uma volatilidade, está numa tendência de baixo porque ele está trabalhando abaixo da média das bandas, e ele vem testando essa banda até que num determinado momento ela reverte para cima. Então, esse teste da banda inferior, no caso de uma queda aqui, como aconteceu aqui também, não é para você entrar comprando. Olha aqui, subindo. Imagina se você entrou vendendo aqui nesse primeiro momento que ela rompe, que ela fechou fora aqui. Você entrou numa posição vendida, o estocástico já está sobrecomprado. Tá certo? O estocástico aqui está lá nos 98%. Você entra vendendo aqui, olha o ferro. Ou seja, quando abre volatilidade, ele vem testando a banda superior. Isso aqui mostra a força no movimento. Eu gosto muito nesse caso, seja para cima ou para baixo, trabalhar com linhas de tendência. Linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Para baixo é a mesma coisa, linha de tendência de baixa. Porque vai chegar um momento que ele vai entrar. Então eu visualizo melhor. Entrou,
Estopei. Continuou caindo. Mas olha só o que está acontecendo. O estocástico fez uma divergência aqui. Harami, ponto de compra, rompendo aqui. Bateu na banda, derivou um pouquinho e foi buscar outra banda. Tá certo? Existe um negócio muito interessante, como aqui, por exemplo, onde você tem um padrão, e esse padrão é muito comum, e ele está muito presente como estratégia das bandas de Bollinger. Aí ele vem numa queda, isso serve de baixo para cima, de cima para baixo, a gente vai ver os dois. Ele veio numa queda, e vocês veem que eu peguei Banco do Brasil aleatoriamente. A gente está num tempo aqui, nem sei que ano é esse aqui, 2010. Então olha só, ele fez um fundo, vem testando, fez um fundo, reverteu, gráfico japonês, reverteu, subiu, testou a média das bandas e volta a cair. E olha só o interessante, ele faz aqui meio que um fundo duplo, que o Bollinger não chama de fundo duplo, tá certo? Ele chama de W. Ele chama de W. Eu sou radicalmente contra, você chamar aleatoriamente de M e W como fundo duplo e topo duplo, mas nesse caso das bandas, eu entendo que um W, eu não entendo ele tanto como um fundo duplo, mas um movimento que ele subiu, quer dizer, ele fez um fundo, subiu, voltou a fazer esse fundo. E nesse caso aqui, ele está te mostrando claramente que ele subiu, testou a banda, veio para baixo. Quando ele rompe a banda outra vez, é compra. E teoricamente você só vai sair quando ele reverter. Aí tem várias formas de reversão. Uma delas seria a própria perda da média das bandas de Bollinger. Uma outra seria ele fazer um padrão desse lá em cima. Nesse caso aqui ele não fez, ele veio alfinetando, entrou um pouquinho, fez uma bandeirinha, enfim. Moroboso, Harami, não confirmou, mas ele começou a lateralizar. Ou seja, traço minha linha de tendência de alta, pulo fora. Inclusive porque o estocástico aqui já está vendido, já está me dizendo que o mercado vai cair. Tá vendo como é interessante você ter um indicador para complementar a banda de o mercado ainda subindo e ele aqui mostrando que vai cair. E acabou que ele veio embora. Então a banda de Bollinger é muito interessante, que ele te dá uma infinidade de informações. Você pode utilizar ele de várias maneiras, né? E o interessante é que, apesar desses padrões serem repetitivos, eles nunca são exatamente um igual ao outro. Eles lembram, ou seja, esse padrão aqui, por mais repetitivo dentro de uma flexibilidade, dificilmente você vai ver ele exatamente assim. Se eu for pegar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, olha só, ele veio, subiu, voltou a fazer um fundo duplo, com 2 candles, subiu, voltou, não testou no primeiro momento a média das bandas, no segundo ele foi embora. Ó, e ele testou aqui fora, foi testar lá em cima outra vez, já aí ele despencou. Despencou, uma caída dessa, uma alfinetada forte, um teste, foi lá embaixo. Já abriu com gap lá em cima, ou seja, quando você tem isso aqui, uma outra estratégia. Quando você tem uma queda forte, que ele vem testar bem firmemente uma das bandas, seja superior ou inferior, que o estocástico sobrevendido, reverteu para cima, compra. Olha só onde é que ele foi parar. Ou seja, se você entrou aqui nesse ponto, comprou aqui, por exemplo, nos 24,40. 24,40. Você comprou aqui nesse rompimento aqui. Melhor aqui. Bom, pode ser aqui, pode ser. Vamos pegar aqui no rompimento aqui. 25,10. Para ser um pouquinho mais contra. 25,10. E ele começou ele fez um topo duplo aqui. Aqui, na verdade, ele fez um topo triplo aqui, né? Quase um ombro, cabeça a ombro. Mas não é um topo triplo. Olha só o interessante. Ele reverteu. Vamos dizer que você saiu aqui em algum lugar por aqui. Nem no topo, nem no fundo.
Pegou no meio do caminho 27,86, 25,10 para 27,86. Aqui 11% de ganho. Você comprou aqui no dia, sei lá, 6 de julho, e você saiu em algum lugar por aqui no dia 6 de agosto, ou seja, um mês, 11% em um mês, pô, é uma renda fixa do ano inteiro em um mês. Isso com bandas com a média de 20 períodos que eu estou usando, que é o default gráfico diário, 20 minutos com nível padrão de 2. Tá certo? Então, essas alfinetadas numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, nada mais são do que alfinetadas, reforçando um movimento de tendência. Banda de Bollinger, repetindo, pode ser utilizado como ajuda em reconhecer padrões gráficos, obviamente. E fechando fora da banda significa força do movimento. Tá certo? Que mais aqui? Vamos ver alguma coisa que eu ainda não falei. Um negócio, bom, eu já tinha falado que ele pode ser utilizado em qualquer tipo de ativo em qualquer tempo. Eu quero procurar aqui mais esse padrão aqui de W, de fundo duplo. Toda vez que ele vem e fecha no primeiro momento, isso aqui ele gosta muito, ele bate muito nesse tipo de padrão. Ele vem, fecha fora, sobe. Olha só como esse aqui, do outro a gente tinha visto, a gente viu um que ele bateu, testou a média das bandas e voltou para baixo. Teve um outro que não chegou na média das bandas e veio para baixo. E esse aqui rompeu, foi quase na média superior e veio para baixo outra vez. E ele vai, ou seja, quando você vê que isso aqui já aconteceu, entra comprando que ele vai, normalmente ele explode para cima. E aqui foi tão forte que ele já abriu com gap, foi lá em cima, realizou um pouquinho, depois bateu na banda superior e derivou. Então esse padrão de M, de W, infelizmente aqui já acabou. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Olha aqui, topo. Fez um topo fora, realizou um pouquinho, olha só, ele simplesmente realizou, voltou a subir e foi lá embaixo. Tá certo? Nesse gráfico aqui, olha só, ele foi lá fora, realizou, chegou perto da média das bandas, voltou a subir e veio para baixo. Isso mostra então, por esse padrão, ele mostra que ele tende a continuar realizando, mostra que ele tende a continuar aqui, o Banco do Brasil tende a continuar realizando. No momento ele está testando a média das bandas, mas a expectativa é que ele venha mais para baixo. Tá certo? Olha nesse caso aqui, ele fechou fora, veio um pouquinho para baixo, abriu lá em cima e ó. Então esse padrão de fecha fora, realiza um pouco, volta e reverte outra vez, isso aqui é muito forte. Subiu, veio para baixo, explodiu, acabou não indo lá em cima, mas você vê que ele sempre tem esse padrão, né? Fecha, testa fora, sobe, realiza, compra. Às vezes você vai ter, né, umas estilingadas mais fortes, outras vezes você vai ter estilingadas mais fracas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco o tempo. Ele acabou ficando aqui no 2009. Vou botar aqui em 2000. Vou botar mais tempo para Banco do Brasil. Então tá aqui, continuamos na média de 20 períodos.
Isso aqui é um gráfico simples, então remover tudo aqui. Então aqui a gente já tinha visto, né? Fechou fora, subiu, testou a banda, resistência, voltou a subir e foi lá em cima. Deixa eu pegar um outro padrão aqui. Eu acho que esse aqui a gente viu também, né? Chegou na banda superior, veio, testou como suporte, voltou a subir. Vamos pegar aqui mais algum topo qualquer. Olha só, subiu, veio, voltou a subir e paulada para baixo. Então esse é um padrão aqui não tão explícito, né? Ele fechou fora, subiu, fez um fundo abaixo do anterior, fechou em cima, né? Esse aqui nesse dia um pouquinho ligeiramente fora, mas fez aqui um padrão de reversão, né? Fez aqui uma cruz de Harami e foi lá em cima, bateu na banda superior. E aqui também você pode utilizar tranquilamente estudo de Fibonacci. Ou seja, o interessante do banda de Bollinger é que você pode usar ondas de Elliott. Subiu, veio, testou 50%, explodiu para cima. Se eu botar os 50% aqui, ele testou 50%, suporte, eu ponho 50% na cabeça do pivô, tá lá, chegou no objetivo de alta. Tá certo? Então, banda de Bollinger, ele tem várias regras, mas o interessante é que toda vez que ele fura, olha só, nesse caso que ele vinha para baixo, fechou com algo que seria um bebê abandonado, né? Na verdade, não é, porque ele acabou fechando, abrindo dentro do cano anterior, ou seja, fez aqui um padrão de envolvimento com o Moroboso. Quando ele rompeu a banda, entra comprando aqui, um belo day trade, subiu, depois no dia seguinte alfinetou lá embaixo outra vez, fechou para cima, já abriu com baita gap, foi lá em cima. Ou seja, toda vez que ele fecha mais ou menos numa não caindo, né, mas mais numa deriva, é ponto de compra. Muitas vezes, olha só, ele vem caindo, fez um Harami, ponto de compra seria rompendo aqui essa resistência. Teoria de Dow. Gráfico japonês, Harami, foi lá embaixo, subiu, fez outro fundo, explodiu para cima. Olha o padrãozinho W aqui, que muitas vezes você vai identificar como um pivô de alta. Explodiu, fez lá em cima, fechou com o Harami, no dia seguinte já abriu realizando. Uma lateralidade, alfinetou, padrão de envolvimento, gráfico japonês, subiu. Olha aqui, fechou, vem testando. Olha só o que ele fez aqui, ele foi lá embaixo, voltou e pimba, foi lá embaixo outra vez. Então esses padrões, a mesma coisa aqui, veio, subiu, voltou a cair, explodiu para cima. Então esses M's, esses W's, eles estão presentes o tempo todo. Subiu, fora, né? Fechou fora, veio para dentro. Nesse caso ele até testou a banda inferior, voltou a subir, derivou e foi lá embaixo. Esse é um padrão que está sempre presente. Né? Que à medida que a gente vai se afastando, ele vai perdendo a volatilidade, porque os preços atuais aqui já está em 15, 13, então ele acaba perdendo. E quanto mais para trás a gente for, menos volatilidade a gente vai ver, porque olha aqui, porque o preço já vem caindo 6, 7 e tal, ou seja, ele está ajustado, todo o gráfico está ajustado para o último preço, né? E nesse caso aqui a gente está falando de gráfico de quando que é isso aqui? 2005. E quanto mais a gente for, olha só, mais achatado ele vai ficar. Isso é normal. Eu teria que ter eu teria que ter aqui um filtro, né? Mas enfim,
Não tenho aqui, então só para explicar porque que ele tá achatando. Ó, o que que eu fiz aqui? Seja lá o que for que eu fiz, vamos botar ele de volta. Bom, eu queria abrir basicamente, enfim, eu falei muita coisa, é interessante a gente rever depois essa fita, né? Para recordar todos esses pontos. Mas de uma forma resumida, eu falei aqui o principal das bandas de Bollinger, como utilizar os principais padrões. Um ponto interessante é sempre como ele funciona como suporte e resistência. Toda vez que ele rompe de cima para baixo, na maioria das vezes ele dá pontos de venda. Aqui, por exemplo, vendeu o stop, né, foi estopado curto, perda pequena. Sempre você tem perdas pequenas para ganhos grandes. Rompeu aqui, comprou, vai lá em cima. Rompeu aqui, ficou meio que derivando, pulou fora, tá derivando, você não entra no mercado derivando. Rompeu para baixo, ganhou, perdeu um pouquinho. Aqui você pode até ter ganho empatado, ganhou bem, ganhou bem, ganhou bem, ganhou bem. Tá certo? Aqui, ó, os ganhos, quando ele rompe a média das bandas de Bollinger, os ganhos, normalmente, lógico, em mercado com tendência, porque mercado sem tendência ninguém ganha dinheiro. Ele rompeu a média das bandas, ele tende a caminhar bastante. As perdas são pequenas em relação aos ganhos. Tá certo? Então agora eu queria realmente deixar aberto para as perguntas. Já são 20 horas, 8 horas e 6 minutos. Eu queria deixar aí uns 15 minutos, 10, 15 minutos aí para a gente tirar as perguntas de vocês. Então estou à disposição. Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? A do Renato já foi respondida. Maravilha. Você gosta do indicador largura de bebê? Indicador largura de bebê. Não conheço esse indicador. Largura de bebê. Sim, bebê imagino que seja banda de Bollinger. Não, eu não conheço esse indicador. Tem um indicador, tem um percentual de banda de Bollinger, né? Tem outro indicador aqui, por exemplo, que tem aqui no gráfico. Ah, esse a gente tem aqui, tá? Esse eu não uso, tá? Ele tem outro nome, mas esse indicador, na verdade, ele acaba resumindo, né, o movimento é um resumo da banda de Bollinger. Exatamente, o percentual é isso aí. Eu não uso ele. Não tenho nada contra, enfim, já tentei no passado, achei bom, mas eu acho que as próprias bandas te dizem muito mais.
eu prefiro utilizar as bandas. Eu acho que as bandas de Bollinger eles te dão muito mais informações do que esse indicador, essa largura de bandas. Então eu não uso. Já testei no passado, achei que funciona bem, mas eu acho que as bandas funcionam melhor. Eu vim testando, né, há algum tempo, no intraday, durante muito tempo, enfim, eu não descartei, mas eu uso, né, enfim, gosto de utilizar a média de 13 períodos para o intraday. E ultimamente eu tenho utilizado muito, quer dizer, ultimamente, de ontem ou de anteontem para hoje, mostrei para vocês uma estratégia utilizando uma média de 8 períodos. Infelizmente aqui seria 8 períodos com o desvio padrão de 1.8. E ele funciona bem ajustadinho, né? Ele alfinetou. Você vê que ele está bem ajustado, né? Então aqui ele dá boas entradas. E aqui também 90% do tempo ela fica dentro das bandas. E olha só, aqui é a mesma coisa. Ele fechou fora, voltou para dentro, voltou a subir, venda. Fechou fora, voltou para dentro, voltou a subir, venda. Então eu gosto muito de utilizar a banda de Bollinger para me ajudar também a identificar as entradas, né, as chances, né, a probabilidade, né, utilizando as bandas de Bollinger, principalmente nas reversões, né, de me dar boas entradas é muito grande. Estocástico eu uso 933 default em todos os tempos. 933. Aqui, por exemplo, eu estou usando no gráfico diário 8 com desvio padrão de 2. Né? Aqui no mini índice futuro eu estou utilizando 8 com desvio padrão também de 2. Gráfico de 5 minutos 8 com desvio padrão. Eu tenho feito muito esse desvio padrão de 8 períodos, né? 5 minutos, por exemplo. Olha só que espetacular. Ele foi, não chegou a fechar fora, mas ele fez como se fosse um topo duplo, né? Reverteu forte lá embaixo, apesar da volatilidade. Alfinetou algumas vezes, né? Diferente daqui, ele já aqui começa a perder força. E olha o estocástico aqui já sinalizando alto, banda de Bollinger ainda para baixo e o estocástico aqui já sinalizando que vai reverter. Ou seja, você está vendido aqui, você tem que começar a pensar numa zeração. Olha só essa puxada que deu ontem. Fez um fundo duplo aqui um pouquinho ao contrário, né? Ele fechou primeiro dentro, depois alfinetou fora, subiu. E olha aqui, estocástico lento. Ele me deu aqui 50% mais ou menos. Botei 50%, ele continua subindo. Eu vou expandindo. 50% depois 61.8. Aqui. Cravado em cima. Banda de Bollinger subindo, respeitando tendência de alta, respeitando a média das bandas. Foi, lateralizou, tu pula fora. Então 5 minutos também é bem interessante. Mercado como hoje, por exemplo, que foi, né, giro muito curtinho. Nossa, horrível. Isso aqui é mercado de hoje. Se você utilizou a média das bandas, né, de 8 períodos, você conseguiu ter algum sucesso. Reverteu para cima, ou seja, testa a banda inferior, compra, ele sobe, aqui vai cair. A banda já está te mostrando que não vai. Essa é uma das funções da banda, de te ajudar nos padrões, a identificar tendência. Ou seja, no sentido de que não vai acontecer.
muito mais do que vai acontecer. Nesse caso, ele identificou coisas que não iriam acontecer, ou seja, vem para baixo, banda, não vem, rompeu a média, compra, aqui para ganhar 50, 100 pontinhos, pô, excelente. Rompeu aqui, por exemplo, nos 760, bateu na banda lá em cima, aqui que eu digo 55, 760, aqui 830, 70 pontos, bateu na banda superior, zero. Aqui, alfinetou para fora da banda, tá vindo para cima, a compra agressiva seria aqui, compra conservadora rompeu aqui, 750 por exemplo, bateu na banda outra vez, 840, mais 90 pontinhos, ou seja, para giro curto, aqui foi em alguns momentos, né, muito ruim, em outros momentos deu até uma entrada boa. Olha só esse topo aqui, topo duplo, reverteu forte para baixo. Então no gráfico, olha só, o gráfico normal. Foi, veio, subiu, vem. 5 minutos, 8 períodos. Alfinetou a banda, reverteu para cima, compra. Furou para cima, você não sabe se ele vai continuar subindo ou não. Perdeu aqui, perdeu venda. Hoje realmente foi um dia atípico, né? Hoje foi um dia típico, muito ruim. Esses dias agora estão bem complicados. Então olha só aqui, 8 períodos de intraday de 5 minutos. Vai lá em cima, foi lá embaixo, olha aqui, testou aqui em cima, comprou, veio, perdeu a média, vira a mão. Foi lá embaixo. Começou a derivar. Harami comprou. Trabalha com stop, perdeu a banda. Olha só, venda. Tá certo? Banda de Bollinger abrindo boca de jacaré significa que aumentou volatilidade, significa que o mercado vai andar. Se você tiver o estocástico junto, o estocástico deve normalmente ele tende a se antecipar ao movimento da banda. O interessante é que o estocástico lento ele tende a se antecipar ao movimento da banda. Quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui exatamente essa volatilidade aqui. Olha só, nesse ponto aqui, nada aconteceu, eles vieram juntos. Fez um fundo. Aqui ele começou a cair, olha só, ele estava lá em cima quando ele já estava dando venda aqui. Ou seja, nesse momento aqui ele estava lá em cima. Foi lá embaixo. Voltou a subir, nada aconteceu. Nesses movimentos. Olha aqui. Aqui ele ainda estava derivando. Quando ele rompeu a média das bandas, olha aqui, esse candle, quando ele rompeu aqui a média das bandas, ou testou, né, mais forte a média das bandas, o estocástico já estava vendido. Aqui a mesma coisa, quando ele ainda estava derivando, tudo bem que estava perdendo força, mas derivando, quando ele rompeu aqui a média das bandas, o estocástico já estava vendido. Então, na verdade, o estocástico tende a se antecipar ao movimento do gráfico. Aqui está derivando. Começou a subir. Olha só, ele começou a dar venda aqui. O candle alfinetou aqui em cima. Ele já tinha perdido a força. Aqui começando a dar compra, né? Já lá embaixo derivando, começando a dar compra. Aqui, quando ele começou a subir, ele aqui já estava mostrando que pelo menos ele perdeu a força da queda. Olha nesse caso aqui, subindo e o estocástico descendo, subindo e o estocástico descendo. Então o estocástico eu acho que é um complemento muito interessante. Aqui a mesma coisa, ele perdeu a força da alta, subiu, perdeu a força da alta, mostrando esse negócio deve começar a realizar. Foi lá embaixo.
Aqui divergência de topos, sinalizando que vai cair. Caiu. Tá certo? Então, na verdade, não existe fórmula mágica. Não existe receita de bolo. O que existe, como todo gráfico, é probabilidade e estatística. Se eu utilizar aqui um gráfico de 60 minutos, utilizando esse período de 8, ele também vai me dar grandes oportunidades. Olha aqui. Isso aqui é o dia de hoje. Ontem. Toda vez que tem um gap, muda o dia. Isso aqui é dia 6, dia 8. Aqui, dia 12. Dia 13 aqui. Olha o gráfico 60 minutos, que bacana. Média de 8 períodos, bem curtinho. Alfinetou aqui, padrão de envolvimento, explodiu para cima. Aqui, alfinetou fora, subiu, dentro, voltou, olha aqui. Aquele padrão. Veio, subiu, veio o W, né? O fundo duplo. Caiu, subiu, caiu, explodiu para cima. Então é só, você pode utilizar, ter muito sucesso utilizando gráfico de 60 minutos. Amanhã eu vou fazer uma experiência, amanhã com vocês. Eu só vou olhar o gráfico de 60 minutos. Aliás, é uma coisa que eu já tinha dito que eu ia fazer, não fiz, acabei esquecendo. Mas não vou olhar o gráfico de 5 minutos, não vou mais olhar o gráfico de 15 minutos, para mostrar para vocês que qualquer gráfico você monta, qualquer tempo gráfico você monta estratégia, inclusive o diário. Inclusive o diário. Gráfico 60 minutos, eu posso utilizar aqui essa média de 8, como eu posso utilizar, por exemplo, uma média de 13. Da mesma coisa. Aqui. Enquanto ele está em cima da média das bandas, é compra. Alfinetou para baixo, voltou a subir, compra. Aqui, ele vem testando, testando, testando. Gráfico japonês, derivou, perdeu a média das bandas, venda. 13 minutos. Estratégia do mesmo jeito. Alfinetou, subiu, alfinetou, explodiu para cima. Aqui, veio para baixo, subiu, veio para baixo, foi embora, foi lá em cima. Então, a estratégia está aí para ser usada. Banda de Bollinger está aí para ser usada. Então, banda de Bollinger realmente é uma ferramenta muito útil. Ela por si só, ela se esgota, ou seja, você pode utilizar só ela. O ideal é que você utilize a banda de Bollinger junto com um outro indicador. É o mais aconselhável. O mais aconselhável. E o período você escolhe. Aqui no gráfico de 60 minutos, eu vou botar aqui a média, vou botar aqui 20 períodos. Banda superior, reverteu, venda. Padrão de envolvimento, rompeu a banda, compra. Rompeu a banda, venda. Aqui, rompeu a banda, compra. Testou aqui em cima da banda, padrão de envolvimento, né? Derivou, venda. Perdeu a banda, venda. Aqui, aquele W, né? O fundo duplo. Veio para baixo, subiu, veio para baixo outra vez. Armou inclusive um pivô, testou, né? Resistência rompida vira suporte, suporte é testado, explodiu para cima. No intraday eu acho mais interessante trabalhar com gráfico períodos menores. Aqui gráfico aqui
no gráfico 60 minutos, eu estou utilizando 20 períodos. Você pode utilizar tranquilamente 8, 13 períodos, 10 períodos, né? Vamos pegar aqui os 10 períodos. Nem 8, nem 13, 10 períodos, a mesma coisa. Teve uma época que eu utilizava muito 10 períodos. Funciona também exatamente igual. Porque você tem que interpretar o que a banda está te dizendo. Você clica na média das bandas, na média vermelha, 2 cliques. Ele abre esse negócio, editar. Aí você muda. Clica em cima da banda com o mouse esquerdo. Cliquei uma vez, ele aparece esses pontinhos pretos, né? Clica 2 vezes, ele abre aqui, editar, e aí você muda. Deixa eu ver o que mais aqui. Fernando, não estou entendendo. O estocástico só desce quando o candle leva ele? Não, de jeito nenhum. O estocástico é um oscilador. O estocástico tende a se antecipar ao movimento gráfico. Olha aqui. Aqui está vindo para baixo. O estocástico aqui está vindo para cima. Divergência. Ele fez um fundo abaixo do fundo anterior. Olha aqui ele já está subindo. A característica do oscilador é se antecipar ao movimento gráfico. E o estocástico, como oscilador também, o IFR ele faz isso, momento faz isso, sim. Vários indicadores fazem isso. Ele te dá divergência. Isso é uma outra forte característica dos osciladores. Divergência. OBV te dá divergência, momento te dá divergência. Tá certo? Se eu ficar olhando um índice grande, o mini DE tende a acompanhá-lo? Ele tende a acompanhá-lo, porque o índice grande, você fala o índice grande, que é o índice futuro grande, o índice Bovespa. Aqui você fala o IBOV, né? O índice Bovespa à vista. Só que o índice Bovespa à vista são 60 e tantas ações. Ou seja, ele dá uma sinalização de alta e o derivativo, que é o índice, seja o índice futuro propriamente dito, ou o mini índice, tanto faz, ele tende a se movimentar de uma forma muito mais rápida. Se o à vista não vai, o mini ou o derivativo, né, o índice futuro vai e volta. Ou seja, o índice futuro só existe porque existe o índice à vista. Se o índice futuro sobe e o índice à vista não sobe, a vida útil dessa alta é muito pequenininha, porque ele vai e não tem o apoio do índice à vista e ele volta a cair. Tá certo? Então é isso, gente. Já são 8h30. Eu queria agradecer a participação de todos. Nós vamos estar pondo essa palestra à disposição de vocês para que vocês possam estar revendo-a. Não é bom ficar de olho no IBOV sempre, é bom você ficar de olho no índice futuro. Olha o índice futuro, que ele por si só já é completo. Tem muita gente que olha o S&P futuro.
Às vezes é bom, às vezes atrapalha muito mais do que ajuda. Você pode olhar o S&P à vista também. Põe o gráfico do S&P à vista 15 minutos, põe o gráfico do índice futuro ou mini índice, tanto faz, 15 minutos. O índice à vista, o S&P te dá uma noção, mas muitas vezes ele te atrapalha, porque você descola as duas bolsas, aí você vai estar seguindo, né? Porque é isso que acontece. O ser humano ele tende a seguir alguma coisa. Então, já que você vai seguir alguma coisa, segue o próprio gráfico. Não olha mais nada, olha o gráfico. Faz exatamente o que o gráfico manda você fazer. Você vai ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, nunca olho o índice à vista para operar índice futuro. Nunca, jamais. Não acho que é uma boa estratégia. Eu olho o próprio gráfico. O próprio gráfico, o gráfico por si só já é completo. Não preciso olhar mais nada. Tá certo? Gente, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, 9 horas da manhã, começamos com o nosso chat diário, call de abertura. Tá certo? Obrigado a todos e até amanhã.